A altura do cancelamento, entre outros assuntos, com o meu grande amigo, meu querido jornalista, escritor, poeta Adrilles Jorge. Adrilles, seja muito bem-vindo à Opinião no Ar. Já participou do Agora com Lacombe duas vezes, senhor. Agora está aqui no Opinião no Ar com a gente, passando por um momento complicado. Vamos falar disso, Adrilles. Claro, bem-vindo, boa tarde. Uma epifania, né? No dia da amizade, no dia do amor, tá aqui com amigos tão queridos, com pessoas tão queridas, tão afetivas. Só que, infelizmente, né, Amanda, o Valentine's, o amor romântico não é exatamente o meu forte nesse momento. A amizade está sempre constante, permanente e incrustada nos nossos corações aqui. Talvez a cultura do cancelamento seja o oposto do amor, né? Não sei se o ódio é o oposto do amor. Sim, eu escrevi sobre isso, inclusive. Talvez seja. O sentido de vida, eu acho que é o trabalho que você faz em nome do outro. É o trabalho que você faz em nome do outro. Um poema você faz para o outro, uma casa você faz para o outro, um comentário político você faz para expandir a consciência do outro. O trabalho de cancelamento é a subversão desse trabalho intrínseco de vida que você faz pelo outro, né? Você querer prejudicar deliberadamente, impondo algo que esse outro não disse, não fez, não pensa. O cancelamento é o anti-amor, é a obra satânica de um trabalho subversivo, que é o que você faz pelo outro. A gente começa agora a conversa com o Adrilles Jorge, jornalista, escritor, poeta, meu grande amigo, que, se você não sabe o que aconteceu com o Adrilles, vamos dar uma resumida aqui. Participava de um dos programas lá na Jovem Pan, ele fazia o Morning Show e o Opinião, 4 da tarde às 4h30. Agora está às 4h30. 4h30. E estava num debate ali sobre essa polêmica toda que surgiu com aquele Flow Podcast do Monark, com o Kim Kataguiri, deputado federal. Eles defenderam a existência de um partido nazista no Brasil. E o Adrilles e o Diogo Schelp, no dia, se não me engano, estavam debatendo sobre esse assunto, né? O Adrilles passou o programa inteiro condenando a existência do nazismo, de um partido nazista, do nazismo, né? E do comunismo também. E simplesmente, no fim, num gesto final, como, aliás, eu fui lá verificar, voltei, Adrilles, fiquei uma tarde inteira olhando todos os encerramentos da Opinião da Jovem Pan. Meus amigos fizeram isso, que eu não teria a menor paciência. E mandei para você vários acenos do Adrilles, que era um gesto que ele fazia. O programa normalmente termina, o Opinião, terminava naquele bate-boca meio teatral. Sim. Entre você e o Piperno, na verdade, que é o titular ali do programa, e o apresentador terminando o programa e os dois batendo boca ali, uma coisa mais teatral. Então não havia despedida do Fábio Piperno e do Adrilles Jorge. No caso era o Diogo Schelp, que estava substituindo o Piperno, que estava transmitindo o jogo do Palmeiras. E aí, numa discussão aguerrida, que terminou com essa comparação entre comunismo e nazismo, eu fiz esse tchau, só que como eu estava mais incisivo, eu me coloquei numa postura mais fechada, mais fria, e aí deu a entender essa história toda que é absolutamente, completamente esdrúxula, né? Como é que alguém que vai falar durante 30 minutos contra a possibilidade de qualquer tipo de agremiação, de qualquer tipo de propaganda, de qualquer tipo de fundação de um partido nazista, porque a premissa da liberdade absoluta ela é irresponsável. Se você gera liberdade para que o outro estabeleça um princípio que vai demolir a sua liberdade, pior, um princípio que vai estabelecer uma defesa de um genocídio de um povo, de povos, na verdade, de negros, de judeus, de ciganos, de outros povos, você está estabelecendo um princípio de defesa da liberdade para que o outro sufoque a sua liberdade e mate pessoas. Então não dá para a fundação de um partido nazista. Agora, durante 30 minutos eu discorri sobre esse tema dessa forma veementemente contra o nazismo. Esse vídeo desapareceu, não sei onde está, e aí eles printam uma imagem congelada de eu fazendo assim, e aí isso se transforma numa gesticulação nazista. Foi, eu não digo o maior cancelamento de todos os tempos, Lacombe, mas eu diria, sem sombra de dúvidas, o mais patético. Só que é um patético que incide na tentativa de destruição de uma pessoa, na tentativa da destruição de um caráter, na destruição da possibilidade de arrumar um outro emprego, do meu trabalho. Ou seja, se não fosse a reação gigantesca que eu tive com o povo, com as pessoas nas redes sociais, com influenciadores, com jornalistas, com pessoas que têm um mínimo de bom senso, eu estaria praticamente na sarjeta. E isso é porque eu tenho visibilidade. Agora, imagina as pessoas que são canceladas, que são pais de famílias, que têm que buscar o sustento do seu dia, que são canceladas, são desmonetizadas, são perseguidas, são massacradas. Nesse ano eleitoral, essa coisa está sendo recrudescida, a cultura do cancelamento é um mal, é um câncer. Essa sim é uma forma subliminar de nazismo, que é você inviabilizar qualquer tipo de voz que seja dissonante a uma cultura que a gente pode chamar de esquerda, de pseudo-progressista, ou até de uma revitalização de um comunismo cultural, né, com a possibilidade de um partido único que está entranhado em todas as instituições culturais, de ensino, universitárias.
quase todas as instituições midiáticas, que sufocam qualquer tipo de voz dissonante e que, por oportunismo, jogando com a ingenuidade de parte do grande público, faz com que as pessoas sejam, entre aspas, mortas, eliminadas com o seu discurso que não se coaduna essa hegemonia de uma ideologia vigente. É que a cultura do cancelamento tem isso, ela pressupõe a não refutação, né, da vítima. Exato. É algo imediato, assim, não há julgamento, nada. Assim. Ele fez, acabou, vamos cortar a cabeça dele. Amanda. Quando vocês falam de cultura de cancelamento, eu imediatamente lembro também de um discurso de ódio, uma cultura de cancelamento que é feito não só contra personagens identificados como sendo da direita, mas também com personagens identificados como sendo da esquerda. E lembrando que muitas vezes esses petardos aí contra esses personagens... Quais são os personagens partem contra muitas jornalistas mulheres. Poxa vida, Adrilis, eu sou vítima disso o tempo todo, eu sou vítima disso cotidianamente. Você é vítima de crítica, cancelamento é outra coisa. Não, tudo bem, é uma coisa mais pesada. Mas de críticas... O ódio, a crítica nos debates midiáticos é normal. Agora, o cancelamento não é uma esse o paralelo que eu estou traçando. Massacre coletivo. O paralelo, não é nem essa a minha pergunta, o paralelo que eu tracei é entre essa cultura do cancelamento e o discurso de ódio, que muitas pessoas são vítimas, tanto da esquerda quanto da direita, obviamente da parte contrária, e isso vem como uma avalanche nas redes sociais e muitas vezes destrói mesmo a vida das pessoas, a autoestima, enfim, é ruim da mesma forma. Agora, a minha pergunta para você, Adrilis, é outra, para a gente voltar um pouco, né? Já que você falou que esse discurso sumiu das redes sociais, hoje a gente tenta localizar o vídeo, né, do programa, da opinião, o que você disse nos 30 minutos. Eu queria que você relembrasse, rememorasse um pouco, você já falou um pouco do partido nazista, desse sentimento anti-judeu, qual é a sua posição em relação a isso? E eu acho que nesse vídeo não foi só a foto, a imagem, né, mas tem o finalzinho do programa e aí o apresentador imediatamente reage no momento, vira para você e fala surreal. Então acho que aquilo deu mais peso ainda, porque ele entendeu, talvez a sua expressão, sua postura corporal como tendo sido de fato um gesto nazista, né? Um Heil Hitler. Você disse que não. Eu até trouxe no programa outro dia, será que teria sido uma atitude piadista ou debochada? Não. E você me disse nos bastidores que não. Então eu queria que você colocasse, posicionasse melhor, porque para muitas pessoas que assistiram, de fato ficou a impressão de que era um gesto nazista, mesmo quando comparado aos outros programas, justamente por essa postura corporal que você mesmo descreveu, mais ereta, mais séria. Sim, a questão que se coloca eu jamais faria uma brincadeira, uma piada que seria de extremo, absoluto e total e restrito mau gosto, com um tema tão sério quanto um sistema que matou só de judeus 6 milhões de pessoas, matou dezenas de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra, perseguiu pessoas. E eu estava exatamente falando veementemente contra esse sistema. Eu já dei esse tchau várias vezes, no Morning Show, nos outros programas que eu participava, dou esse tchau recorrentemente, é um cacuete. Entendo uma discussão aguerrida no final, que a gente tocou exatamente essa comparação do comunismo e do nazismo. Eu interpretei aquele surreal do William como sendo um tipo de contestação a essa minha comparação. Depois dos bastidores, realmente ele chegou a me dizer: você fez um gesto irônico em relação ao nazismo? Eu falei: claro que não. Não sou estúpido, não sou boçal, não sou imbecil de fazer uma brincadeira com um tema tão sensível que afeta, inclusive afeta sobretudo os milhões de famílias de judeus que foram mortos de maneira, no sistema genocida mais cruel da história da humanidade. Nunca faria isso. Ele ainda brincou: cuidado, você vai ser cancelado. Aí eu ainda falei: as pessoas não são tão estúpidas assim. Mal sabia eu que não é que eu subestimei a estupidez de algumas pessoas ou a ingenuidade de algumas pessoas. O que eu subestimei é a forma de massacre coletivo, aí sim, organizado, arregimentado por coletivos, por partidos, por mídias específicas que querem de qualquer forma demonizar qualquer tipo de voz dissonante que seja contrária àquilo que eles pensam, né, Amanda? Porque não dá. Não dá para você condenar um cara que fala 30 minutos contra o nazismo e faz um gesto de saudação, um gesto de tchau, falando que é uma saudação nazista. É uma coisa completamente contraditória, completamente estapafúrdia. Adrilis, eu te conheço há muito tempo, tive a oportunidade de trabalhar com você durante muitos anos e conheço não só esse teu lado, às vezes um pouco irreverente, um pouco falador demais, a gente brinca com isso, irônico, mas também extremamente inteligente, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais inteligentes com quem eu já convivi. Acho que por trás do cancelamento, do cancelador, há um covarde. Eu acho que o cancelamento é um escudo dos covardes. É isso aí. Agora, eu me pergunto, e eu repasso a pergunta para você, para te ouvir, por que a bola só cai de um lado da quadra?
Porque, por exemplo, quando você tem um criminoso que invade uma igreja, por exemplo, e chama as pessoas de racista e expulsa as pessoas do meio de uma missa, um esquerdista que defende o comunismo, né, que matou milhões e milhões de pessoas pelo mundo, ele não é cancelado. Olha, a resposta é muito simples. Eu volto à minha primeira declaração, porque existe uma cultura progressista que você pode chamar de esquerda, esquerda identitária, esquerda marxista, que está entranhada em universidades, em faculdades, em escolas, em agremiações políticas, sobretudo, na maioria da grande mídia. Olha, essa explicação que eu estou te dando agora, dando para vocês, ela não foi colocada em praticamente nenhum órgão de grande mídia. Ao contrário, eles deturparam falas minhas. Quando eu dizia, por exemplo, que a cultura miscigenada do Brasil era que provava que o Brasil, embora haja racismo aqui, faz com que o país seja eminentemente o país menos racista do mundo. Porque um país miscigenado não pode ser essencialmente racista. Aí diziam, na TV Cultura, outros canais de televisão, o Adriles fez declarações racistas minimizando a dor dos negros no país. Ou seja, é uma deturpação deliberada de pessoas que fazem um movimento e que estão arraigadas em redações de jornal, em instituições culturais, que fazem um poder paralelo, aliás, ao próprio governo conservador que foi eleito por uma maioria de pessoas conservadoras dentro do Brasil. E esse ódio a qualquer tipo de princípio de conservadorismo, de uma ideologia que possa se chamar de direita, faz com que exista uma perseguição, primeiro, de maneira racional, aquela coisa leninista, você acusa as pessoas do que você é, você persiga as pessoas para estabelecer o princípio desse revolucionário, que se coaduna, que se junta a essa coisa de uma ingenuidade das pessoas que acreditam num discurso de uma grande mídia que é eminentemente, na sua maioria, não na sua totalidade, existem exceções como a Rede TV, por exemplo, totalitariamente progressista e quer eliminar qualquer tipo de voz dissonante de direita conservadora como sendo uma extrema-direita nazista. As pessoas sabem, se elas simplesmente fazem um trabalho jornalístico mínimo, que eu, em momento algum, fiz qualquer tipo de apologia subreptícia ao nazismo no meu discurso. As pessoas sabem que eu fiz uma crítica contundente ao nazismo. As pessoas pegam aquele recorte e aí não dá para dizer que é uma ingenuidade você desprezar todo um trabalho de jornalismo que me absolveria no primeiro instante. Agora, você tem, como você bem disse, pessoas que invadem missa. E aí você tem a relativização do discurso. Não, porque a igreja é uma instituição opressora de décadas, ou de milênios. O cristianismo é um sistema opressor ou seja, você tem alvos que são preferenciais, que você pode fazer piada, que você pode fazer deboche, que você pode fazer crítica, você pode estabelecer uma culpa coletiva, por exemplo, em relação à morte do rapaz lá do Moise, que não teve nada de xenofobia, que não teve nada de racismo, um homem que foi morto simplesmente pela perversidade, pela banalização do crime, inclusive de uma banalização da justiça em relação ao crime, que quer que as pessoas sejam, que quer culpabilizar a polícia, quer culpabilizar um sistema opressor racista que não existe no Brasil, que quer culpabilizar um sistema opressor, machista ou xenófobo, quando o país é o país que mais recebe imigrantes. Ou seja, existe todo um discurso que está entranhado em instituições culturais, aquela coisa gramsciana, de ocupação de espaços culturais que se sobrepõe não só à voz de um governo que foi eleito conservador, e eu tenho várias críticas ao governo, mas que se sobrepõe à voz conservadora das ruas e das pessoas, que querem doutrinar essas pessoas. E esse discurso está incrustado, inclusive, em sistemas de marketing, em publicitários, em escolas de comunicação, no cara que não quer só vender o produto, mas quer vender e impor goela abaixo um tipo de ideologia, goela abaixo da população brasileira. Ou seja, é todo um sistema não socioeconômico, um sistema cultural, que é muito mais vasto que um sistema político, que está entranhado, que quer eliminar qualquer tipo de voz dissonante. Por isso que eu falo nessa revitalização de um partido único, que era a coisa que propõe o sistema comunista, que foi revitalizado agora, é um sistema de um partido único cultural, que quer impor um discurso goela abaixo, e quem não se coaduna a esse discurso, quem é dissonante com esse discurso, é visto como extrema-direita, de nazista, fascista, racista e outras coisas do tipo. E essa covardia ao que o Silvio se refere, ela se estende às formas de renda das pessoas. A gente pode pegar o professor Olavo de Carvalho, por exemplo, né, que teve muita gente trabalhando para que ele não tivesse mais receita com seus cursos, com seus vídeos, com nada disso. Canal Hipócritas, a Bárbara do canal Te Atualizei, e a gente tem os gigantes adormecidos aí que partem para cima dos anunciantes. E aí a gente tem essa questão do departamento de marketing. Eu conheço muitos executivos, tenho amigos que são grandes executivos, tenho grandes amigos executivos que são
extremamente conservadores, mas cujos departamentos de marketing das empresas deles, que eles administram, que eles tocam, são absolutamente a favor dos cancelamentos. Então, a primeira ameaça que há para... fulaninho, você tá... Teu anúncio está saindo lá no canal do Lacombe no YouTube e ele é um nazista. E aí? E eles cedem muito rapidamente, né? Então, é isso. A cultura do cancelamento, ela não passa, como a gente tem visto no Brasil, no modo geral, por um processo legal, por nada. Não. É uma acusação vazia, né, que não é investigada absolutamente, que é tomada como verdade e fim de papo. Perfeitamente. Ô Lacombe, você tocou no fulcro da questão. A cultura do cancelamento tem uma grande perversidade, um achado intelectual orquestrado, que é usar o sistema de mercado contra uma ideologia. A partir do momento que você tem estudantes de comunicação que são colocados nas grandes mídias, nas redações de jornal, e que subvertem o sentido de fazer um jornalismo de apuração de verdade, e a apuração de verdade pressupõe exatamente uma pluralidade de pessoas para que você possa, inclusive, contestar os seus próprios valores. Quando você tem uma ideologia única dentro das redações de jornais, você tem uma militância. E essa militância que há nas redações de jornais agora se transfere também para os marqueteiros, para os publicitários. Eles querem, como eu disse, não só vender produtos, fazer com que as empresas ganhem lucro com os produtos que vendem. O produto eu posso dizer desde um pacote de um tênis até de uma opinião. Eles querem impor goela abaixo dos próprios empresários um tipo de chantagem que é: se você não anunciar o tipo de opinião que eu quero, eu tiro o meu patrocínio de você. E aí você tem Sleeping Giants, você tem sistemas organizados que fazem exatamente um tipo de pressão a esses institutos de marketing para que eles retirem apoio financeiro das grandes empresas, e as grandes empresas, com medo, cedem. Mas é uma espécie de ceder meio ignorante a longo prazo, a médio prazo, inclusive. Porque boa parte, eu ganhei centenas de milhares de seguidores nos últimos dias. O Maurício de Souza, que foi cancelado porque ele fez uma pergunta simples e banal, ganhou 2 milhões de seguidores. Ou seja, existe um público consumidor, que é um público cidadão, que tem consciência do que está acontecendo, da injustiça que está acontecendo, e eu falo de voz própria, porque eu recebi o triplo de apoio em contraste ao cancelamento que eu recebi, que percebe que existe uma injustiça latente, patente, cabal nesse tipo de cancelamento. Então, esses empresários, em que pese esse momento, eles ficarem com medo da perda de lucro, da perda de patrocinadores, e eu entendo essa perda de lucro, porque eles precisam pagar funcionário, pagar a estrutura, ou seja, eles geram emprego, não é culpa deles exclusiva, mas é uma estratégia a longo prazo que é completamente falha, porque eventualmente esse grande público, por exemplo, da Jovem Pan, ele se sente insultado quando a pessoa é cancelada por uma razão completamente injusta. Eu não culpo a Jovem Pan. Eu acho a Jovem Pan, eu reitero aqui, uma das empresas de comunicação mais plurais e democráticas e libertárias que existem, como a Rede TV, inclusive. Mas esse tipo de pressão não é culpa da empresa, é culpa de toda uma estrutura, de uma estrutura midiática, de uma estrutura de marketing, de uma estrutura de propaganda, que pressiona esse grande empresário a ceder a um discurso de lacração. É o lacrador do marketing que se comunica com o lacrador do jornalismo, que se comunica com o lacrador de instituições culturais, que comunica com o lacrador que é jornalista. Ou seja, é toda uma estrutura de um poder de apologia a um discurso único que quer ceifar vozes organizadamente. Eu volto a dizer, não dá para dizer que um tchau possa ser interpretado como uma saudação nazista sem um mínimo de investigação. E o mínimo de investigação é coisa que a grande mídia, por exemplo, não fez em relação ao meu caso e a vários outros casos. Então não dá para dizer que existe hoje no Brasil, da parte da grande mídia, um jornalismo isento. Existe uma militância engajada, ideológica, e a gente pode falar desde a instituição de marketing, a própria imprensa que se sente cerceada, não precisa ser regulada pelo Lula, por exemplo, como ele disse que é regulada, porque ela é regulada dentro da sua própria psique, dentro da sua própria gênese, dentro da sua própria convicção, porque existe um adestramento, um doutrinamento que se faz às pessoas desde a mais tenra infância, passando pelas universidades, sobretudo faculdade de comunicação. A gente vive hoje no Brasil uma ditadura subliminar de um pseudo-progressismo que se coloca como bem absoluto, o valor de um bem absoluto que cerceia e persegue vozes no país. Samanta.
Eu vejo de uma forma diferente, Adriles. Eu vejo um ataque, muitas vezes coordenado, isso que você fala da cultura de cancelamento, contra a imprensa, por exemplo. Como quando você aí no seu discurso aponta, né, para a grande mídia, para a grande imprensa, com pensamento único, sempre ligado, vinculado a uma militância de esquerda, não é verdade. A gente tem excelentes veículos de informação no Brasil, um jornalismo profissional sério, com bons profissionais e, independentemente da ideologia, que fazem um trabalho sério de apuração de informação que muitas vezes são um embasamento que depois vira munição para os conservadores de direita nas redes sociais. Eu não vejo essas pessoas se basearem em fatos, em estudos que são sérios. Muitas vezes são simplesmente teorias conspiratórias ou até ataques racistas. Quando você, por exemplo, fala que existe uma cultura miscigenada no Brasil e que não existe racismo estrutural, eu acho que é negar o óbvio, negar a realidade. Qualquer estatística, número, estudo mostra que os negros são constantemente oprimidos e são a parte mais vulnerável da nossa sociedade. Quando a gente fala de número de mortes violentas, de assassinatos, de postos que ocupam em locais de trabalho, de posições de direção, de salários. Mas o racismo, não. Isso você, um minuto, você está encarando de uma forma equivocada o racismo, porque o racismo não é da ótica de quem perpetra aquele crime ou quem perpetra aquele assassinato ou morte violenta. Violenta é de quem sofre. Muitas vezes pode ser por negros, porque há muitos negros policiais, porque há muitos negros oprimida por brancos no Brasil. Mas qualquer negro, eu tenho certeza que se você entrevistar qualquer negro no Brasil, ele vai te dizer que ele já foi vítima de racismo ou de preconceito. Não é. É que eu acho que é fechar os olhos para contradições inerentes. Você achar que o Brasil é simplesmente uma sociedade pacífica e não é uma sociedade violenta, ou não é violenta especialmente contra os negros, é uma forma de negacionismo. Da mesma forma que quando você compara o nazismo ao comunismo, também é uma forma de negacionismo. Você está relativizando. Não, você está relativizando. Então, isso é ruim, porque você acabou de falar, eu até anotei na sua frase anterior, você falou, é o genocídio mais cruel da humanidade, quando você fez uma referência ao nazismo. Agora você está falando que o comunismo... Mas aí é pior porque ele não vocaliza a sua crueldade. Você vai usar provavelmente uma conta aritmética. O Holocausto matou 6 milhões de judeus e o comunismo matou 100 milhões. O que é uma conta... a qualificação das mortes. As mortes do comunismo são melhores. Não existe racismo, não existe apologia ao racismo no comunismo. Eles são plurais, eles matam você ignora toda ideologia por trás. Por exemplo, a ideologia do nazismo, do holocausto, da solução final, é você embutir um genocídio como parte daquela ideologia. O comunismo não fala em nenhum momento. Não, o genocídio de qualquer povo que não se coadune, não se ajuste ao sistema opressor ditatorial que impõe um único sistema de pensamento nas pessoas. Não está escrito, mas está subentendido. Está subentendido, está em Engels, está em Marx, está em Lenin, está em Stalin. Não, senhor, você fala de luta de classes, você fala de sociedades mais iguais e você fala de uma burguesia opressora. É disso que se diz. Não, você não fala de destruição, matança das pessoas, você não fala de uma raça superior, é completamente diferente. A gente está fazendo uma falsa equivalência entre duas coisas que são muito distintas. Vamos lá. Tem até uma entrevista, rapidamente, do embaixador israelense hoje na Folha, que diz o seguinte, o comunismo não chamou, como fez o nazismo, para o assassinato de populações. Essa entrevista do embaixador de Israel no Brasil, hoje na Folha de São Paulo. Então, é importante ele matou só 100 milhões de pessoas, inadvertidamente. Eu posso responder ou você quer... Eu preciso chamar um recado, mas o comunismo matou geral, para usar uma expressão... Matou geral, ele é plural. Ele é democrático, ele mata qualquer um que não se ajuste ao sistema. Mas vamos Daqui a pouquinho a gente volta com a participação do Adriles. Agora um recado para você que acompanha o programa. Vamos lá, uma por uma, vamos embora. Tem que dividir por aqui aqui não tem banimento do debate. Sobre racismo estrutural. Eu acho que existe uma falha conceitual na conceituação do que seja racismo. Racismo é você humilhar, você denegrir a imagem, que não é uma palavra racista, você tirar uma pessoa de um lugar, tirar a possibilidade de emprego, você ofender uma pessoa por causa da sua etnia. O que se chama racismo estrutural, eu acho que é equivocadamente, que é uma coisa que eu percebo como um preconceito socioeconômico. Depois da escravidão, os negros foram jogados à marginalidade, não tiveram apoio do Estado para a educação, para a cultura, para a possibilidade de ascensão econômica, e estão muito identificados com a pobreza no país, infelizmente, nesses últimos 200 anos, desde a abolição da escravatura. Essa pobreza, não que se identifica, mas em última instância é identificada com a possibilidade de marginalidade, que cresce dentro da pobreza numa ínfima parcela, que não dá para culpar toda a marginalidade por causa da pobreza, que é outro discurso falacioso da esquerda. E essa identificação faz com que negros que sejam, que às vezes matem negros, eu estou falando de negros
que é um povo miscigenado. Até porque no Brasil você identificar quem é negro, quem é branco. Eu, por exemplo, tenho uma bisavó negra. Um povo miscigenado, não dá para dizer que você seja um povo, que o Brasil seja um povo essencialmente racista. É evidente, é claro que existem situações pontuais, circunstanciais, episódicas de racismo, como há, Amanda, situações episódicas de homicídio, situações episódicas de estupro, de abuso às mulheres. Agora, ninguém fala que o Brasil é um país essencialmente homicida ou um país essencialmente estuprador, assim como não dá para falar que o Brasil, que é o país mais miscigenado do mundo, seja um país essencialmente racista. Quando você diz isso, você está criminalizando toda uma estrutura social, todas as pessoas, todos os brancos, pardos, todas as pessoas que eventualmente, às vezes não sabem nem qual o caldo de miscigenação racial da qual ela é parte genética de racismo. Ou seja, você criminaliza todo mundo, você banaliza o crime. Segunda parte, depois eu deixo você falar, o comunismo não é equivalente. Rapidinho, o comunismo não é equivalente ao nazismo. O comunismo é pior, porque ele é hipócrita. O nazismo diz a que veio, ele quer matar povos. O comunismo, ele mata povos e matou 10 vezes mais do que o nazismo, porque ele se pressupõe como um sistema utópico de igualdade social. Só que, ao momento que ele coloca um partido único, um sistema opressor, de uma ditadura, que você suprime, você estabelece o desaparecimento de pessoas que não se coadunem esse sistema de utopia, você cria toda a possibilidade de opressão que foi criada e foi instalada em todos os governos socialistas ao longo do século XX. Não é perigosa. Quem é comunismo, quem é perigoso é o sistema comunista que mata pessoas, que elimina pessoas, que persegue e suprime as liberdades individuais em qualquer lugar que seja instalado. Posso pegar desse fio pra gente continuar? Não estou minimizando. Eu tô falando que os dois são opressores e são assassinos. Pra gente continuar aqui na conversa, porque nesse guarda-chuva que você abriu aqui cabe muita coisa. Inclusive, a falácia, a mentira de que a esquerda defende liberdades. Isso é absolutamente mentiroso, sobretudo nos dias de hoje e aqui no Brasil, né? Então você tem, por exemplo, um partido cujo ex-presidente Lula é favorito nas pesquisas que a Amanda tanto gosta de citar, não acredito em nenhuma, mas enfim, ela gosta sempre de lembrar das pesquisas e as manchetes dos jornais. Ele é o favorito para ser reeleito presidente do Brasil. Ele tentou 2 vezes tutelar a imprensa. A primeira, e aí eu gosto sempre de recorrer à história. A primeira, quando tentou criar o Conselho Federal de Jornalismo pelas mãos do finado Luiz Gushiken, que era secretário de publicidade e de outros assuntos do governo, de comunicação. Depois com Franklin Martins, né? Esse sim, um soviético nato, né? Um comunista. Com motorista, né? Com motorista, exatamente. Você pode contar essa história aqui, que é ótima. Sequestro do embaixador. O sequestro do embaixador. Sim. Então, com Franklin Martins, só que a Dilma, ela não quis levar isso para frente, ela tinha outras preocupações, maquiar as contas fiscais para não ser empichada, o que acabou acontecendo. E agora, ontem eu li uma notícia no site Poder 360, desde que saiu da prisão, o Lula falou 9 vezes em regulação da mídia, que é uma forma, né, é uma embalagem para deixar mais engomadinha a palavra censura da imprensa, um pilar que deveria ser inegociável. Liberdade de opinião, de imprensa e de expressão é um pilar inegociável. Mas o Lula fala isso hoje abertamente, descaradamente, inclusive com a chancela da mídia mainstream, majoritariamente. Queria te ouvir sobre isso. Olha, eu volto a dizer o que eu disse. Não existe possibilidade de regulação da mídia, não existe perigo de regulação da mídia, porque a mídia é, em sua maioria, hegemônica maioria, regulada, de dentro para fora. Ela é refém dela própria. A mídia é refém dela própria. Quando o Lula diz que vai regular a mídia, ninguém ataca o Lula, porque a mídia quer que Lula seja eleito. A mídia criou um espantalho de um homem, que no caso do Jair Bolsonaro, que é visto como um genocida, assassino, fascista, racista, machista, para que eventualmente a esquerda volte ao poder. Então a mídia, em se transformando num partido político este, alimentado pelas faculdades de comunicação, que injetam na psique do futuro jornalista um espírito não de jornalismo, de investigação de verdade, mas de militância política, de transformação da sociedade. E quando essa patologia de transformação social através de uma ideologia de esquerda, que você pode chamar de progressista ou mesmo comunista, você cria uma série de militantes que estão incrustando as redações e
criam uma narrativa falsa. Quando a Amanda fala que a mídia tem sofrido ataques, não, a mídia tem sofrido e ela, como quarto poder, deve sofrer críticas. Hoje, Amanda, a gente tem as redes sociais que pela primeira vez dão voz expressa, a verdadeira voz da população brasileira. Antes, quem falava pelo povo... cancela também, né? Você percebe, antes quem falava... para todos os lados. Você percebe, exato, tem coisas ruins também. Quem falava pelo povo era a grande mídia. Quem falava pelo povo eram intelectuais que eram hegemonicamente de origem marxista aqui no Brasil. A partir do momento em que o povo fala por si mesmo nas redes sociais, existe uma reação indignada da grande mídia que sente a sua voz ser solapada. E essa grande voz solapada está expressa em números. O Estado de São Paulo tem o quê? Uma tiragem de 100 mil exemplares. A Globo, por exemplo, que é o maior instituto progressista do Brasil hoje, tinha uma audiência de 90 pontos. Se você falasse contra a Globo, você era um proscrito, acabou. Não tinha mais possibilidade de voz. Hoje ela tem uma média de 15, 20 pontos de audiência. Mas você defende o quê? O fim do jornalismo? O que eu estou defendendo é que a gente está cada vez mais democrático a despeito da tentativa de impor goela abaixo um tipo de ideologia única. E quando o Lula, por exemplo, fala de regulação da mídia, quando o Lula, por exemplo, fala da possibilidade de... Quando ele elogia cabalmente ditaduras como Congo, Venezuela, Cuba, ditaduras essas que ele ajudou a financiar para estabelecer um conluio de ditadores socialistas na América Latina e no mundo, e ninguém fala nada, é porque todo mundo quer isso. E todo mundo que elogia a mídia quer uma ditadura subliminar e não expressa de um tipo de socialismo, progressismo, esquerda identitária no Brasil. A mídia quer solapar a voz do isso povo, é uma teoria impondo uma educação. Insana. Não, isso não é teoria da conspiração. Eu sou Insana. parte viva disso que você chama de teoria da conspiração, porque eu fui cancelado de maneira Mas você já injusta. falava isso A minha antes. voz não se fez ouvir. A Rede Globo, a Rede Cultura, outras emissoras disseram que eu sou um homem que tem declarações racistas, que tem declarações nazistas, sequer ouviram o programa da qual eu fui cancelado, Amanda Klein. Entendeu? Eu sou prova viva que sofri na carne o tipo de cancelamento, cerceamento e de opressão de uma voz hegemonicamente comunista assim no Brasil, porque o comunismo assume várias formas. Hoje ele assume essa forma globalista de querer impor uma ditadura de um bem-estar social, econômico, sanitário, através da imposição de uma voz única da grande mídia, que é cercear as redes sociais, inclusive, que se deixam cercear umas vezes, porque os próprios status das redes sociais é composto, como diz o próprio Mark Zuckerberg, de pessoas eminentemente de esquerda. Dizer que existe uma guerra cultural equânime entre uma direita e uma esquerda é falso. A direita tem sido solapada, a direita tem sido esmagada, tem sido perseguida. Tá no poder, e veja bem, eu não me coloco como homem de direita. Eu me coloco como no poder centro. Brasil. Eu sou visto como um cara de centro. A direita domina as redes sociais, usa muito melhor as redes sociais. Porque o povo fala pelas redes sociais, não é a direita, é o povo. Não precisa gritar. Olha só, as redes sociais são uma faca de dois gumes, porque essa mesma rede social que você elogia foi a rede social que te cancelou. Não é a grande mídia, não é a grande mídia. A rede social Deixa eu só falar. Sim, existe um ressentimento, eu ia falar sobre isso. Deixa eu só falar rapidamente do que acontece com a imprensa hoje. Quando me perguntam, quando eu dou palestra em faculdade de comunicação, quais são as características que uma pessoa deve ser para se tornar um bom jornalista? As primeiras, que eu sempre respondo: ser desconfiado, ser curioso. Então a gente tem uma imprensa que ela, como a gente falou, já está regulada por si própria, porque ela é refém desse sentimento de militância política, ela age como se fosse um partido político derrotado nas eleições. Então, eu vou citar um exemplo bem prático. De hoje de manhã, eu assistindo a um telejornal, uma reportagem sobre posse e porte de armas altamente falaciosa, mas mais do que isso, uma reportagem que só ouviu especialistas do Sou da Paz, ou do Fórum de Segurança Pública da USP, né, mas não ouviu nenhum especialista em armas, como Benê Barbosa ou Marcos Polon. Da mesma forma, todas as matérias que falam de racismo jamais foram capazes de ouvir pessoas como Alessandro Negão, Gerson Moreira, nosso amigo Cabo de Paula, por exemplo, Sérgio Camargo da Fundação Palmares, Paulo Cruz. Eu tenho críticas, mas é um grande pensador brasileiro. A partir do momento que a imprensa tem apenas um discurso, que ela abre mão de outra coisa que é básica do jornalismo, que é ouvir todos os lados da história, ela deixa de ser imprensa. Agora já é minha vez. Eu não sei, eu vou ser o Silvio. Temos 6 minutos. Pode ir. Não, eu acho que assim, você parte de um
uma série de erros básicos e crassos da história quando você, essa relativização, quando você compara o nazismo e o comunismo, pior. Você diz que o comunismo é pior do que o nazismo. Não, não é porque é hipócrita. É porque você não percebe que você, dessa forma você nega o Holocausto e minimiza o Holocausto, que é uma ideologia essa é uma relativização perversa que você está fazendo. Não, é uma ideologia deliberada de morte e eliminação total de um genocida, absolutamente cruel. Mas aí você fala que o comunismo é pior. Não, você vai dizer que 100 milhões de mortos é uma coisa ruim, claro, é uma coisa boa? Que não, Adriles. Ué, como é que eu tô relativizando? Mas isso não faz parte da ideologia comunista. Você tem querer matar qualquer pessoa é crime. A gente está confundindo várias coisas. Não adianta fazer essa confusão entre todos os conceitos. Você tem regimes totalitários, são representados pelo Stalin na antiga União Soviética, pelo nazismo, pelo fascismo, que aliás são de direita. Eu acho engraçado como vocês atacam e criticam todos os regimes de esquerda, que vocês chamam de ditadura. Me fala um regime socialista que tenha sido humanitário. Em nenhum momento aqui você criticou as ditaduras militares. Que tem sido humanista. Um minuto. Você acha maravilhoso, porque você fala, o Lula, ele defende a Venezuela, ele defende Cuba, mas em nenhum momento você dá um passo atrás e diz, bom, e o presidente Bolsonaro enaltece e elogia o tempo todo a ditadura militar. Me fala uma atitude ditatorial do Bolsonaro. Que desapareceu. Me fala uma tortura feita pelo Bolsonaro. Me fala uma medida autoritária do Bolsonaro. Me fala uma tortura feita pelo Lula, então, Adriles. O Lula contou todo o sistema de trabalho, todo o sistema judiciário, todo o sistema partidário. Ele pegou dinheiro do povo, centenas de bilhões, e o soltou agora. Que o condenou e o prendeu. Você fala de uma mídia imprensa que foi cooptada pela esquerda. Estabeleceu uma paz entre os poderes. Você fala de uma grande... comprou, subornou os poderes. Você tem que ouvir o outro. Isso faz parte do debate democrático. É uma forma de tornar Ele roubou o povo brasileiro. Ele impôs miséria ao povo brasileiro. Vocês me ouvem falar, eu sou a única voz divergente e vocês não suportam contraditório. Essa mesma grande imprensa que vocês criticam agora foi a grande imprensa que deu voz à Lava Jato e que deu voz a todas as condenações e ao impeachment da Dilma. Não, agora porque não tinha jeito. Não foi. Ela foi um ator importante. Foi um ator foi um ator fundamental em todo o processo de impeachment, no processo do mensalão, do petrolão, em todos esses processos. O governo Lula foi o mais corrupto da história da República, Amanda. Isso é uma forma de cooptação também de esquerda. Você domina a estrutura do poder através daquilo que o Lenin fala. Você pega o capitalismo, você se entranha no mecanismo, você coopta. Isso é o Lenin. A mídia é um poder fiscalizador desde que ela não feche os olhos para todos os lados da história. Silvio. Deixa eu tentar trazer um ponto aqui. Eu acho importante que a Amanda fale essas coisas. E que ela tenha o direito de falar essas coisas. Que é absolutamente legítima. Sem dúvida. E se você disser assim, eu sou voz minoritária aqui nessa bancada, eu acho importante que você traga essa voz. Eu acho mesmo. Né? Eu acho mesmo duro. Claro que esse foi o formato do programa. Exatamente. O papel da Amanda é um papel muito complicado. Embora vocês não me deixem falar, mas tudo bem. O papel da Amanda que eu tinha na falou bastante, mas deixa eu tentar trazer o meu... Ela não foi enganada por ninguém. Bom, vou resumir aqui, senão daqui a pouco não dá tempo de fazer a minha pergunta. Só para deixar claro, acho importante que ela traga, porque é importante que ainda exista esse espaço. Que ainda exista esse lugar de fala, né? Ao contrário do que fizeram contigo, por exemplo, que foram lá na internet e te cancelaram sem sequer ouvir a meia hora que você passou falando exatamente o contrário do que você foi acusado. Isso aí. Né? Então, só para embalar direitinho. Rapidamente, só para a gente entender que na grande imprensa, na imprensa tradicional, a proporção é a oposta. Então você tem 3 Amandas para um Adriles, para um Apondo, na grande imprensa, por exemplo, em algumas emissoras, você tem 4 pessoas que pensam na mesma proporção. Adriles, vamos otimizar o tempo. Então a ideia sempre foi essa, dar voz a quem não tem voz na grande imprensa. Vamos otimizar o tempo. Algumas notas foram publicadas ao longo da semana de que você poderia entrar para a política, ser candidato. Isso é verdade ou não? É uma possibilidade, eu nunca ventei essa possibilidade, mas a gente está entrando num confronto de uma guerra cultural, que eu acho assim, não estou dizendo, estou banalizando, que é uma guerra do bem contra o mal. Eu acho que o mal é a pessoa que tenta cercear a sua capacidade de expressão, a sua voz, a sua liberdade em torno de uma hegemonia, de uma ideologia única, que foi o que aconteceu comigo. Eu, Amanda Klein, sou a prova viva que a grande mídia não dá voz a vozes dissonantes como a minha. A Rede TV é uma exceção, a Jovem Pan é uma exceção, há outras exceções, mas você não pode estabelecer uma grande mídia que coloque esse sufocamento na possibilidade de investigação de uma verdade. Eu acho que pela política é também um meio de estabelecer essa guerra cultural justa. Enfim.
Meio-dia e 52, horário de Brasília. Adriles, temos em torno de 2 minutos, mais ou menos. Vou te passar uma pergunta de uma espectadora, da Isabela Drummond. Ela quer saber como é que você recebe o carinho das pessoas que assistiam a você na Jovem Pan, que não se conformam com o que foi feito com você, com a injustiça e com a covardia. Que recado você deixaria para essas pessoas? De maneira extremamente emocionada, extremamente passional. Eu recebi o triplo, o quádruplo do carinho, do afeto, da generosidade, do imenso senso de justiça das pessoas que percebem que existe uma ditadura subliminar que cerceia e persegue vozes histericamente pelo país. Eu falo do meu exemplo, do meu bom exemplo de apoio que eu tive, gigantesco, de influenciadores, de vocês, de partidos políticos, de instituições, de influenciadores, mas esse apoio que eu tive, infelizmente, muita gente não tem. E esse apoio que eu tenho, essa história minha, ela pode morrer amanhã, ela pode desaparecer, ela pode ser esquecida. Muitas pessoas falam, não fala sobre esse assunto. Eu quero falar sobre esse assunto até o fim dos meus dias. Porque eu não quero que aconteça comigo para um pai de família, que tem família para sustentar, que tem que pôr comida no prato, que é cerceado, quer seja por uma piada, por um gesto mal interpretado, por uma ideia mal colocada, por qualquer tipo de equívoco ou de deturpação de um discurso que ele tenha feito. A cultura do cancelamento é sim uma cultura eminentemente nazista que quer abstratamente eliminar a possibilidade da existência de vozes dissonantes. É sim uma cultura comunista, abstratamente falando, que quer eliminar a existência de vozes dissonantes. Eu não vou me calar, eu vou falar sobre esse assunto até o fim dos meus dias, em nome de uma liberdade responsável que admite e tolera o outro. Muito obrigado, Adriles. Conte sempre com o meu apoio. Muito obrigado. Obrigado, Amanda, Silva, você que nos acompanhou. A gente volta amanhã, meio-dia em ponto, horário de Brasília. Até lá, boa tarde.